Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao treinamento de fluidos refrigerantes da Chemours. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu sou a Daniela, da equipe de marketing aqui da Chemours, e serei a moderadora do evento esta noite. Eu vou explicar como vai ser a dinâmica do evento. A plataforma GoToWebinar possui um ícone de ponto de interrogação, onde você pode deixar suas dúvidas, e ao final do evento vamos ler e responder todas as perguntas que o tempo nos permitir, ok? Vou apresentar então aqui quem é o Amaral para vocês. Creio que a maioria já conhece, mas vou falar um pouquinho dele aqui no detalhe. Amaral Gurgel de Almeida formou-se em refrigeração pela Escola Senai Oscar Rodrigues Alves em 78 e trabalha na área de refrigeração e climatização há mais de 42 anos. Ele atuou como professor de refrigeração e climatização na Escola Senai Oscar também Rodrigues Alves e Mariano Ferraz, de 82 a 85. Ele é professor nos treinamentos de refrigeração e palestrante contratado pela Danfoss desde 2000 e treinando até esta data mais de 3.000 alunos, inclusive em países como Colômbia, Chile e México. Ele atua também como consultor técnico e palestrante especialista em retrofit pela Chemours desde 94, período em que a empresa ainda atendia como Dupont. Também é diretor técnico da empresa L Monte e atua na área de climatização e frio alimentar. Agora eu vou apresentar para vocês o Lucas. Ele é nosso especialista técnico aqui da Chemours e vou pedir para ele se apresentar e falar um pouquinho mais sobre si. Vamos lá, muito obrigado, Daniela. Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Fujita, eu sou engenheiro químico formado pela PoliUSP e sou especialista técnico hoje da Chemours, responsável por toda a área técnica de fluidos refrigerantes e também a parte de desenvolvimento de mercado, tá? Então, assim como a Daniela comentou, a ideia é que a palestra hoje seja bastante colaborativa, então que vocês participem, mandem suas dúvidas no chat, mandem suas perguntas pelo chat, principalmente, para vocês tirarem suas dúvidas que a gente responde ao final do webinar, tá? Então, a ideia é que vocês também saiam daqui com mais conhecimento do que chegaram e que a gente possa compartilhar um pouquinho do conhecimento sobre fluidos refrigerantes, qualidade, performance, segurança e boas práticas também, tá bom? Então, vou passar a palavra agora para o Amaral, para iniciar a apresentação e compartilhar um pouquinho conosco o seu conhecimento. Opa, boa noite a todos. Obrigado aí, Lucas, pela sua introdução com a gente aí. E é sempre um prazer estar nessa apresentação, né? Hoje nós vamos falar das boas práticas aí, falar dos novos fluidos refrigerantes que nós temos. E é uma boa oportunidade para toda a turma aí, nossos guerreiros do frio, né, Lucas? Que batalham no dia a dia com climatização, com refrigeração, fica em cima do telhado, sol, chuva, né? Mexe aí com brasagem para tudo quanto é lado. E também parabenizar as mulheres que estão invadindo o nosso setor, graças a Deus, né? Elas estão entrando aí e estão trabalhando junto com a gente. Então, a gente vai começar a fazer uma apresentação para vocês agora sobre a parte de fluidos refrigerantes e vocês fiquem à vontade aí para fazer as perguntas pelo chat e no final a gente vai abrir também para fazer as perguntas. É isso aí, né, Lucas? Perfeito, Amaral. Então, pode começar. Muito bom. Beleza, então. Vamos começar aqui. Bom, na parte de fluidos refrigerantes, né, nós temos aí a Chemours, que já está há muitos anos no mercado aí, né? A nossa visão, a visão da Chemours é para junto a gente criar um mundo melhor, com melhores tecnologias, né? Com melhores fluidos refrigerantes, cada vez mais eficientes e também, aliado a isso, melhor sistemas com menor impacto ambiental no nosso sistema. Então, é extremamente importante uma empresa como a Chemours preocupada com a eficiência energética e também com os impactos ambientais que nós temos aí. Muito bom. Aqui no Brasil, nós temos duas plantas aí da Chemours. Uma fica em Manaus, onde é envasado o R410A, o freon
410A. Por que em Manaus nós temos uma planta de invase do 410A? Porque o 410A é um fluido refrigerante bastante utilizado na área de climatização. E em Manaus é onde tem a maior concentração de fábricas, né, que fazem aí os equipamentos de climatização. Então, como aquele polo industrial de Manaus, onde tem maior consumo de freon 410 de indústria, então foi feito lá. Aqui em São Paulo, nós temos aqui também uma parte do nosso CD e o nosso laboratório de invase, que fica ali em Alphaville, né, perto de Barueri, ali, onde faz toda a análise, faz o reinvase, e onde também tem um centro de distribuição dos nossos produtos. Muito bem. Nesses últimos anos, né, a Chemours aí teve uma transição da antiga Dupont em 2015. Antigamente nós tínhamos aí as marcas de Seon, Suva, Freon, né? Então hoje praticamente essas transições passaram para Freon e depois também passou aí para a linha Option, que é uma linha nova que nós temos e que nós vamos falar também sobre a linha Option aí, que é bastante interessante. Então, muita gente estava acostumada aí com a família Seon, família Suva. Hoje tudo isso virou Freon. Nós também temos uma nova família, que é a família Option, que é a família HFO, que a gente vai falar sobre ela. Para quem não lembra, para quem não ouviu falar, HFO é hidrofluorolefinas. Muito bom. Quais são os tipos de fluidos refrigerantes que a gente usa aí na maior atuação aí na área de refrigeração no mundo? Então, nós temos aí os halogenados, os hidrogênios, os hidrocarbonetos e os compostos inorgânicos aí. Então, normalmente os halogenados aí, formados aí, né, por átomos de carbono, hidrogênio e flúor, como o antigo freon 12, freon 22, freon 134, freon 404, freon 449A, perdão, 449A é um HFO. Então, são produtos que têm aí da família dos halogênios. Depois nós temos os hidrocarbonetos, formados por átomos de carbono e hidrogênio, como o R290 e o R600, né? E na sua peculiaridade aí, esses fluidos eles são inflamáveis, tanto o R290 como o R600A. E os inorgânicos, que não possuem átomos de carbono ligados ao hidrogênio, como amônia, CO2 e água, e aí vai embora. Só para vocês terem uma ideia de quais são os tipos de fluidos refrigerantes que nós temos aí utilizados no mundo. Tem outros, sim, tem outros, mas a grande maioria utilizado é esses aí. Então, esses aí. Muito bem. Para a gente entender um pouquinho melhor o processo dos halogenados, né, a parte do flúor vem lá da fluorita. A fluorita é um mineral que nós encontramos na natureza. Nós tiramos, então, da natureza a fluorita, passa por um processo todo de transformação, destilação nessas torres enormes de destilação aí, até virar o fluido refrigerante lá, o freon 22, freon 134, 404 e os outros fluidos. O que determina o que vai ser o freon 22, 134, 404 é a sua composição química e também as suas temperaturas de evaporação, condensação, que são alternadas em relação ao processo que está sendo executado. Então, para quem muita gente que não sabe, não conhece, os nossos produtos, eles vêm da natureza. Qual é o princípio ativo deles aí? A fluorita. Então, através da fluorita, traz o flúor, faz todo o processamento químico até chegar lá nos nossos fluidos refrigerantes que são utilizados na área de refrigeração e climatização. Esses fluidos refrigerantes, eles são aplicados no nosso circuito, né? E dentro desse circuito de fluido refrigerante, nós temos o ciclo básico do ciclo a vapor do circuito de refrigeração, que seja para um bebedouro, para um refrigerador, para um chiller, para um split, para um self, para grandes câmaras frigoríficas, para racks de supermercado, não importa a aplicação aí, no ciclo a vapor, sistemas halogenados, nós temos 4 componentes básicos, que são o compressor, o condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador. Então, o compressor ele pode ser
hermético, semi-hermético, scroll, parafuso, depende aí do tipo que ele vai ser aplicado. Ele tem a função do quê? De aspirar e comprimir o fluido refrigerante na fase de vapor superaquecido. Por quê? Porque nenhum compressor foi projetado para comprimir fluido refrigerante na fase líquida. Se o compressor comprimir e aspirar o fluido refrigerante na fase líquida, ele vai dar um calço hidráulico e quebrar o compressor. Então, o compressor tem que aspirar e comprimir vapor de fluido refrigerante, vapor superaquecido. O que ele faz? Ele aspira o fluido refrigerante em baixa pressão, do lado da área de vapor superaquecido, e comprime ele até a minha pressão e temperatura de condensação. Esse ponto aqui é o ponto da temperatura de descarga, é onde a temperatura e a pressão do meu compressor tem o seu ponto mais alto. Lembrando que na parte de compressão e de temperatura, na maioria das condições, não deve passar de 130 graus. Por quê? Porque nós temos o óleo lubrificante junto do sistema. E o óleo, a partir de 130 graus, ele começa a carbonizar. Então, através dos cálculos e dos sistemas de projeto, do superaquecimento, do subresfriamento, nós temos que garantir que a temperatura de descarga do compressor, lembrando que temperatura de descarga não tem nada a ver com a temperatura de condensação. Temperatura de descarga é a temperatura na qual o fluido vai sair do meu compressor. A partir do momento que ele subiu da pressão de sucção para a pressão de descarga, ele comprimiu, aumentou a pressão e a temperatura e vai mandar esse fluido para onde? Lá para o meu condensador. O que o meu condensador vai fazer? Ele pegou esse fluido em alta pressão e alta temperatura e o condensador é um grande trocador de calor. O que ele faz? Ele vai roubar calor desse fluido que está em alta pressão e alta temperatura e entra no processo de dessuperaquecimento até que ele entra na zona de saturação. Essa zona de saturação ele começa a transformação do vapor em líquido. A partir do momento que ele se transformou em líquido, ele vai passando pelo meu condensador. O condensador vai retirando ainda uma maior quantidade de energia, calor sensível, depois que ele saturou lá no meu condensador. Ele subresfria e esse líquido subresfriado vai lá para o meu dispositivo de expansão. O que acontece lá no meu dispositivo de expansão? Ele entra em uma velocidade bem menor, com um diâmetro maior e é restringido. Quando você restringe, através de um capilar, de um orifício, de uma válvula de expansão termostática, uma válvula de expansão eletrônica, ele derruba a pressão desse líquido e aumenta a sua velocidade e injeta esse líquido em baixa pressão e em baixa temperatura, aonde? Lá no meu evaporador. O que ele vai fazer lá no meu evaporador? Ele vai absorver o calor. Assim como lá no meu condensador eu rejeitei o calor, lá no evaporador, esse fluido em baixa pressão e em baixa temperatura vai absorver o calor do meu meio, que é da minha câmara, do meu chiller, do meu servo, tudo que está gerando calor, e esse calor faz o líquido ferver, evaporar. Nesse momento de mudança de estado físico, calor latente, ele absorve o calor e transforma esse fluido refrigerante em líquido para vapor. E esse vapor, ele continua trocando calor, só que agora calor sensível lá no meu evaporador, superaquece. O que é importante superaquecer? É importante superaquecer para garantir que o que vai chegar aqui de novo no meu compressor é apenas vapor, fluido refrigerante, na fase de vapor superaquecido, garantindo que não tem líquido no compressor. Então, ciclo básico aí, bem simples, né? Compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Agora, qual é o fluido que nós vamos utilizar dentro desse circuito? Aí é projeto, através de engenharia das empresas, dos projetistas, dos engenheiros mecânicos de refrigeração, que vão fazer o projeto e dependendo da área de atuação, climatização, refrigeração, baixa temperatura, ultra baixa temperatura, vai ser selecionado o fluido refrigerante que vai ser utilizado. Inclusive, na parte final da nossa apresentação hoje, nós vamos mostrar aí um sistema que vocês podem baixar e calcular qual que é o melhor fluido, o melhor rendimento que ele vai dar
naquela aplicação que vocês vão usar no sistema de refrigeração. Bom, ciclo básico é isso aí. E aí, o que é importante? Não adianta a gente fazer um excelente projeto de compressor, de condensador, de válvula de expansão, né? E nós usarmos um fluido refrigerante que não tem uma boa qualidade, ou que a gente desconhece aí a procedência, a origem dele. E aí começa todos os problemas no circuito de refrigeração. Percebam que tudo que acontece de errado no circuito de refrigeração, quem vai pagar o pato é o compressor. Por quê? Tudo vai passar dentro do compressor. A gente brinca em refrigeração que compressor é que nem curva de rio. Tudo quanto é tranqueira para por lá. Tudo que acontece de errado no circuito de refrigeração vai se repercutir dentro do meu compressor. Então, um fluido refrigerante de péssima qualidade, ou de má qualidade, qualidade aí duvidosa, sem procedência, ele altera o funcionamento, altera a pressão, e aí altera o consumo de energia, risco de acidente, a gente vai falar sobre isso também, aí diminui a capacidade de refrigeração, aí começa a ter problema de lubrificação, porque aumenta a temperatura de descarga, o óleo carboniza, e aí, obviamente, o compressor entra em pane, quebra, e aí sempre que vai pagar o pato, lá no final, é o cliente, né? Que pagou por um produto, por uma qualidade de instalação, e aí começa a ter o problema. Então, o fluido refrigerante de má qualidade, né, aliado também a má qualidade de boas práticas de refrigeração, não adianta também só culpar o fluido, comprar projetos, instalação, né? Se a gente não tiver também aí as boas práticas de refrigeração aliado a um bom projeto e uma boa instalação, está aí o resultado do que acontece dentro dos compressores, né? Então, essa primeira faixa do lado esquerdo aqui, que é uma placa de válvula, essa placa de válvula está carbonizada, ela está toda preta. Por quê? Vocês imaginam a temperatura do óleo, que o óleo está sempre andando junto com o fluido refrigerante. O óleo tem que ser miscível, ele tem que ser miscível, mas o fluido não pode diluir. Por isso que para cada tipo de fluido refrigerante, eu tenho um tipo de óleo. Nós vamos falar sobre isso também. Então, a partir de 135 graus, o óleo começa a carbonizar. E é isso aí, ó. Essa alta temperatura na descarga aí carboniza, não lubrifica, e aí começa a tragédia, né? Queima o compressor porque ele travou, não lubrificou, falta lubrificação, funde as bielas, né? E aí começa todo o processo. Esse do lado direito aqui, ó, é um filtro usado no sistema de supermercado, nos racks lá, que, veja bem, a sujeira foi tanto e o óleo contaminou tanto que começou a entupir e engraxar o filtro que estava na sucção do compressor. Então, as boas práticas de refrigeração aliadas à boa qualidade do fluido refrigerante evita todos esses transtornos aí, que no final do problema, quem vai pagar o pato é sempre o compressor. Muito bem. Um outro pepino muito grande que nós temos também na refrigeração é em função de produtos fluidos refrigerantes de má qualidade, com alto índice de umidade, ou também na falta da boa prática de refrigeração, não desidratar bem o sistema, não fazer uma boa limpeza, uma boa descontaminação, os fluidos refrigerantes halogenados à base de flúor e de cloro, eles sofrem um processo de acidez através do cloro e do flúor. Então, se eu tiver um alto índice de umidade dentro do meu circuito de refrigeração, eu vou ter a geração, isso aí é química orgânica, não tem milagre. Teve uma quantidade maior de água, junto com a proporção de flúor e de cloro dentro do meu circuito de refrigeração, vai virar ácidos clorídricos, quando o sistema tem cloro, como é o caso do Freon 22, e ácido fluorídrico, no caso dos produtos que não tem cloro, como o 134A, 404, 410, e aí vai embora. E esses ácidos clorídricos e fluorídricos são tão potentes que eles vão destruindo toda a tubulação de cobre, vai comendo o cobre, vai comendo o enrolamento do verniz, o motor começa primeiro a dar fuga de corrente, você passar um megômetro lá, começa a ter fuga de corrente, começa a dar choque, ele entra em curto, queima, porque uma vez que baixou o isolamento dele, ele não tem mais o que fazer.
e ele entra em curto e vai queimar. E quando a gente abre o compressor, o fabricante do compressor vai analisar para ver a garantia, está cheio de pó de cobre por dentro. O que é isso? É o copper plate, é o cobreamento. E esse cobreamento ele é resultado de uma ação química do flúor e do cloro, ou de um do outro, né, reagindo com a água e fazendo essa sopa química. Então, quando o fabricante do compressor ele abre o compressor e viu que está cobreado, não tem outra condição de ter tido essa acidez a não ser a contaminação aí por um excesso de água ou vácuo mal feito que vai gerar essa química colocando ácido clorídrico e ácido fluorídrico dentro do circuito e vai destruir o meu compressor. Então, não é só um problema de fluido refrigerante, mas também é um problema também de boas práticas de refrigeração. Pessoal, isso aí não importa se é o cara que está no split de 7.000, 9.000, BRF, câmara frigorífica, rack para supermercado, refrigerador doméstico, bebedor. O problema é exatamente o mesmo. Só muda o tamanho do pepino. Um compressor custa R$500, o outro custa 70, 80 mil reais. Mas o problema de acidez é exatamente igual. Vai atacar tanto um compressor que custa 50, 60 mil reais, como vai atacar também um compressorzinho que custa 400, 500 reais. O problema é exatamente o mesmo. Tá? Ô, Dani, eu queria agora que você passasse o nosso vídeo da importância de se fazer um bom vácuo dentro do circuito de refrigeração para a gente não ter esses problemas da formação de ácido, né, clorídrico e fluorídrico. Então, lembrando, além das boas práticas, limpeza de todo o circuito, uma boa qualidade do fluido refrigerante, é importante também a alta desidratação do sistema. E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo para vocês bastante interessante, que nós vamos falar sobre a oportunidade de nós fazermos um excelente vácuo e por que o vácuo é importante no sistema de refrigeração. Qualquer dos fluidos refrigerantes que nós usamos hoje na refrigeração, seja o Freon 404, 134, que é da linha Freon, ou 1234YF da linha HFO, hidrofluororefinas, todos eles são a base de fluorita. O que acontece? Se nós tivermos um alto índice de umidade dentro do circuito de refrigeração, essa umidade ela é danosa para o circuito, vai gerar dentro do sistema os produtos de flúor. Quando tem flúor você tem o ácido fluorídrico e com o cloro o ácido clorídrico. E esses ácidos são extremamente danosos ao sistema, eles vão carbonizar o óleo do compressor, vão criar umidade, criar acidez e destruir o sistema de refrigeração. Por isso que é importante fazer alto vácuo. É o que nós vamos demonstrar para vocês agora no sistema aqui, que vamos fazer. Por que a água evapora em baixa pressão, em baixa temperatura e desidratando o nosso circuito de refrigeração. Pessoal, só um detalhe, como é importante nós utilizarmos uma bomba de duplo estágio. O que é isso? Dentro da bomba de vácuo, isso aqui é uma bomba de vácuo desmontada, são as câmaras de vácuo que a turbina vai jogando de uma câmara para outra. E cada vez que ela vai jogando de uma câmara para outra, ela impede que esse oxigênio, essa umidade que está indo para frente, volte e aí você tem um alto vácuo bem considerável. Então agora nós vamos fazer o seguinte, pegar essa bomba de alto vácuo e vamos fazer vácuo aqui nesse sistema, que ele está com água, com óleo aqui também, simulando aí um sistema sujo, para vocês verem como nós fazemos vácuo, o que o vácuo faz com a umidade. Claro que aqui está com uma grande quantidade de umidade, mas a ação física é exatamente a mesma. Porque quando nós ligamos a bomba de vácuo, vai abaixar a pressão. Quando eu abaixo a pressão, em vez da água evaporar ao nível do mar a 100 graus, ela começa a evaporar em temperaturas cada vez mais baixas. Então só com vácuo a gente retira a umidade do sistema. Então vamos ligar a bomba de vácuo e vamos olhar o que acontece no sistema. Olha lá. Bomba ligada, estou fazendo vácuo no meu sistema.
Pessoal, olha aí que interessante, está vendo? A água está fervendo a temperatura ambiente aqui, ó. Por quê? Porque como eu fiz vácuo, o vácuo está desidratando. É importantíssimo fazer alto vácuo. Por quê? Para que o fluido refrigerante ele tenha uma excelência de trabalho dentro do sistema, ele tem que estar isento de umidade. Então é importante fazer alto vácuo. Então está aqui, ó, demonstrando mais uma vez para vocês a importância de fazer vácuo com alto vácuo e retirar a umidade do circuito de refrigeração. Olha aqui a importância de trocar o óleo da bomba de vácuo. Com o tempo, a umidade que vai ficando dentro da sua bomba de óleo, ele vai separando o óleo e a água em cima. Isso quer dizer que você já não tem mais uma bomba de vácuo que faz um bom vácuo por causa da quantidade de umidade e a quantidade de óleo que tem lá dentro. Então é importante fazer a manutenção e a troca de óleo. Fez vácuo, está com umidade, troca o óleo da bomba de vácuo para garantir que o seu sistema está bem desidratado. Lógico, boas práticas, trocar o filtro secador, pressurizar, não ter vazamento, né? Com tudo isso aí, nós vamos ter uma excelente eficiência do fluido refrigerante. Obrigado? Espero que vocês tenham gostado e nós vamos fazer mais vídeos mais para frente, colocando mais coisas para vocês sobre o sistema de refrigeração. Um abraço! Vamos lá, então. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós estávamos falando lá sobre as condições e aplicações dos fluidos refrigerantes de má qualidade, né? Só que tem um outro pepino também aí, né? O brasileiro, ele é louco por improviso, né? Então, aí estão aí as tecnogambi da vida, né? Que a gente está acostumado a ver por aí, né? Essa cultura do improviso também, o jeitinho brasileiro. Se o cara faz uma instalação assim, imagina como é que está lá dentro do meu circuito de refrigeração. Então, o que é importante? É importante a gente ter bons fluidos refrigerantes de qualidade. E aí o que ele faz? Exatamente o contrário daquele de baixa qualidade. Então ele dá uma performance ideal desde que foi projetado e feito o teste em laboratório. Ele é livre de contaminantes, ele deixa a capacidade do circuito dentro daquilo que foi projetado, ele tem segurança. Quando a gente vai manusear, né? Quando a gente fala aqui é 134A, a pessoa sabe que ele não é inflamável, mas se está usando um fluido lá de baixa qualidade, pode ser que tenha hidrocarboneto no meio, pode causar um acidente. Né? Ele também fica de acordo com as legislações internacionais e tem as nomenclaturas e as composições corretas na parte de aplicação, tanto da norma ASHRAE como da norma ARI. O que é isso aí, né? Isso aí é parte da engenharia, onde a gente faz toda a aplicação dos fluidos refrigerantes e registramos ele em várias tipos de normas. Uma das normas que a gente usa para saber as nomenclaturas, tudo que começa com R de refrigerante, que é a norma ARI, perdão, a norma ASHRAE, é colocado sempre um R na frente. E a norma ARI depois é sobre a qualidade do fluido refrigerante e as especificações dele. Então, só para a gente entender um pouquinho, quando nós falamos de substâncias puras, substâncias simples, por exemplo, o Freon 134A, por que chama R134A? Freon é uma marca comercial da Chemours. Agora, na norma ASHRAE internacional, esse fluido ele é o R134A. Então, começando aqui, ó, o R é de refrigerante, depois é a presença de ligações duplas, nesse caso aqui não tem. Depois eu tenho o 1. Por que é 1? Que é carbono menos 1. Então eu tenho aqui do lado 2 átomos de carbono, carbono menos 1, 1. 134 começa com 1, porque ele tem 2 átomos de carbono, na nomenclatura ASHRAE é carbono menos 1. Depois o hidrogênio mais 1, ele tem 2 átomos de hidrogênio, mais 1 dá 3. O número de flúor é a quantidade total, então eu tenho 134, e o A minúsculo, porque é substância pura, é o isômero. Lógico que nós não vamos dar aqui uma aula de química orgânica,
mas o Azinho menor, a isomeria, o que é? É onde o átomo de hidrogênio vai se ligar com os demais componentes do circuito. E se eu mudar isso, 134A, B, C, aí ele muda toda a composição e muda também as condições de operação e as condições físico-químicas e termodinâmicas do fluido. Então, sempre que a substância pura, como o freon 22, como o freon 134A, tem um azinho aí da isomeria, são substâncias puras. E a substância pura, tanto faz eu carregar ela na fase de vapor, como na fase líquida. Não tem absolutamente problema nenhum. Depois nós temos aí as famílias que são as misturas, os blends, que começam com 4 e com 5. Então vamos entender um pouquinho. O que é 4 e o que é 5? 4 são misturas zeotrópicas e 5 azeotrópicas. Nossa, Gurgel, que complicado, hein? Azeotrópica, azeotrópica, mas é bem simples. A mistura que começa com 4, zeotrópica, tem vários fluidos refrigerantes, cada um está numa pressão e numa temperatura de saturação diferente. Aí são misturas zeotrópicas. Misturas azeotrópicas, quer dizer, não são zeotrópicas, que é o 5, por exemplo, 507, ele tem mais fluidos, porém mais de um fluido, porém ele tem a mesma pressão e a temperatura de saturação. Então, se é 4, tem vários fluidos, cada um tem uma pressão e temperatura de saturação, nós vamos ter aí uma temperatura de saturação média. Na mistura azeotrópica não. Os dois têm a mesma pressão e a mesma temperatura de saturação. Então, no caso aqui, o que a gente usa muito na parte de climatização, o freon 410A, por que começa com 400? O 4 é mistura azeotrópica. Então, eu tenho R23 e R125. 10, o que é o 10 aqui? Foi a 10ª registro que nós fizemos do produto lá dentro da ASHRAE. Então, eu tenho 410, 422, 444, 470, aí depende de quando que a empresa química foi lá e registrou na ASHRAE. No caso aqui foi o 10º. Por isso, 4 é zeotrópica, 10 é a 10ª registro que teve lá. E aí nós temos o final maiúsculo aqui, ó, a letra maiúscula que indica mistura. Então, A, B, C, maiúsculo, indica a proporção da mistura. Então, o que é essa proporção da mistura? Por exemplo, o 410A. O 410A, ele é constituído do quê? 50% de R23 e 50% de R125 e 50% de R32. O 410B, mudou de A para B, é o mesmo produto, 125 e R32, porém mudou a proporção. Então, a letra maiúscula indica a proporção da mistura, tanto zeotrópica como azeotrópica. Então, você nunca vai ter, por exemplo, um 134 azão, porque 134 é puro, a letra é minúscula. Assim como você não vai ter um 410 azinho. Então, é importante vocês entenderem isso, porque na hora de você comprar, de instalar, olhar lá o produto que você está comprando, você tem que ver se ele está dentro da classificação correta do circuito. Então, quando nós temos aí, por exemplo, fluidos adulterados, hoje nós temos máquinas aí que fazem as leituras, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com um produto, por exemplo, que é o freon 404, o freon 407, o freon 410, o freon 124, nós sabemos que ele não é inflamável. Se vocês olharem aqui do lado, vocês vão ver que nós vamos ter a composição aí de R12, R22, e ó, tem um HC aqui, ó, hidrocarboneto, 14%. Ou seja, esse cara aí, nessa condição, pode ser que ele seja inflamável. Então, um produto adulterado, ou um produto vindo aí de uma condição que vocês não conhecem, tem procedência, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão você pode estar com um produto que você acha que ele não é inflamável e, de repente, o que tem ali dentro é inflamável e pode causar um acidente. Então, é extremamente importante. Aí alguém pode perguntar, mas como é que eu vou saber? Eu não tenho esse analisador. Cara, é muito complicado mesmo. Muita gente pergunta, eu chego lá, vou recolher o fluido, será que eu sei? Cara, se você tem dúvida, se você não sabe, recolhe e coloca no outro cilindro e não utiliza. Por quê?
que pode sim ter um problema e pode ter um acidente. Tá? Muito bom. Então, olha aí um exemplo aí de Gambitec da vida, né? Olha lá, o cara está usando 134 razão. Cara, como é que o cara usa um 134 com A maiúsculo, que A maiúsculo indica que é mistura, e se o freon 134 é uma substância pura e é A minúsculo? E aí o que você acha que tem ali dentro? Não tem 134A nunca. Tem qualquer outra coisa lá, né? Colocado no lugar do 134A. E aí você compra usando para um determinado fim, vai dar um monte de problema, porque o produto está totalmente errado dentro do circuito. Mesma coisa aqui, ó, com o freon 410A. O que é o freon 410A? 50% de R32, 50% de R125. Nessa proporção, não tem flamabilidade. Agora, o que o cara estava vendendo do lado esquerdo aí, ó? 410Azinho. Só que o que ele tinha lá? Foi feita a análise. 52% de 143A, 44% de 125 e 4% de 134. Sabe quando isso aqui é 410A? Nunca. Mas nunca. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os produtos que nós compramos, comprar sempre com rastreabilidade, com empresas que você já conhece, confio, como a Chemours. A Chemours, ela fabrica e ela revende o produto dela. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque um fluido de má qualidade colocado vai acabar com o teu circuito de refrigeração. Lembrando um pouquinho também da parte do freon 410, que nós sabemos que ele, comparado aí com o antigo R22, tem uma pressão bem maior e também ele tem uma condição diferente e usa óleo diferente também, e usa óleo poliéster, nós vamos falar. Nós temos aí as válvulas de segurança, tanto nos DACs, que são os cilindros grandes aqui. Então, isso aqui que a gente vê no DAC, ó, é uma válvula de segurança. É uma chapa recravada que, se a pressão subir muito, estiver dentro do padrão, ela vai abrir, vai vazar o fluido, mas não vai ter um acidente explodindo o cilindro, porque o grande problema é essa chapa explodir, né? Aí você cai, é uma granada, você pode ter um acidente feio. E nos nossos mini cilindros de 1 kg aí, do 410A, em função dessa pressão alta também, ele tem uma válvula de segurança, diferente do DAC. Essa válvula de segurança do mini cilindro, a gente fala mini cilindro, por quê? Porque a espessura da chapa é bem mais grossa do que as antigas latinhas que o pessoal ainda usa por aí. Então, ela tem uma válvula de segurança que ela abre, alivia a pressão. A partir de 52 graus ambiente, pode acontecer das válvulas abrirem. Por quê? É uma relação pressão-temperatura. Quanto mais eu subo a temperatura, maior sobe a minha pressão do meu fluido. É pura termodinâmica. Então, nos cilindros da Chemours, né? E também nos mini cilindros de 410, tem as válvulas de segurança. Porque, pessoal, nós não podemos esquecer que nós estamos mexendo com produto químico. Né? Então, tem que ter segurança na hora de operar, de transportar e de aplicar os fluidos refrigerantes. Aí, ó, um exemplo, né, de latas que explodiram aí, justamente porque a espessura da lata é menor e aí não aguenta a alta pressão e causam acidentes aí no nosso circuito de refrigeração. No caso do mini cilindro descartável, perdão, deixa eu corrigir, eu falei 1 kg. 1 kg é outro produto, é o 134 lá. O mini cilindro é 650 gramas. Ele é mini cilindro por causa disso, que a parede dele é bem mais grossa e tem a válvula de alívio e de segurança no seu circuito, para não causar aí um acidente caso o cara coloque em temperaturas ambientes acima de 52 graus. Muito bom. Todos os fluidos refrigerantes, né, nós falamos lá no início, eles seguem uma norma ARI, a norma ASHRAE, e também o que está muito em voga hoje é os aspectos de legislação ambiental. E aí nós estamos cansados de ouvir falar sobre meio ambiente, né? Protocolo de Montreal,
emenda de Kigali, né? Falar rapidamente sobre isso, né? Lá nos anos 90, né, a gente começou a ter os problemas de substituição dos produtos que tinham cloro, como o CFC, como o antigo lá, o R12, R11, e ainda o HCFC R22, esses produtos que têm cloro na sua composição, quando eles têm um vazamento, quando eles escapam, eles vão na atmosfera, demora aí 50, 60 anos, e eles vão lá na estratosfera e ele destrói a camada de ozônio. A camada de ozônio é O3, 3 átomos de oxigênio. E ele vai lá, rouba um átomo, e aí eles não filtram mais os raios ultravioletos. Então, desde a década de 90, né, o mundo inteiro, através do Protocolo de Montreal, no qual, no caso, o Brasil também faz parte, já está fazendo a eliminação dos produtos que têm CFC e HCFC. A gente vai falar um pouquinho depois disso aí. E agora nós temos a emenda de Kigali. O que a Kigali fala? A Kigali não fala mais sobre cloro, ele fala sobre efeito estufa. Todos os fluidos refrigerantes têm maior ou menor potencial de aquecimento global, ou seja, quando eles vazam, eles formam uma capa em volta da Terra e não deixa o calor da Terra se dissipar e aumenta a temperatura. Então, o que a emenda de Kigali veio falar? Ó, os fluidos que têm na sua composição aí, a sua condição, com alto índice de efeito estufa, aí cada país determinou aí as condições de efeito estufa, devagarzinho também vão ser eliminados, assim como foram eliminados e está no final já os produtos com cloro que agridem a camada de ozônio. Então, cloro praticamente a gente já não tem mais quase nada, a gente vai falar sobre isso, mas os produtos ainda que têm alto índice de efeito estufa nós temos bastante e eles vão começar também a sofrer a sua redução aí, cada um dentro da sua norma de Kigali no país que ele está sendo aplicado. Muito bom. O protocolo de Montreal, ele visava eliminar os produtos que têm cloro e que destruíam a camada de ozônio, como os antigos CFC, clorofluorcarbono, como o antigo R11, R12, R502, né? E surgiu depois a nova família HCFC, hidrogênio clorofluorcarbono, como o freon 22, como aí o solvente 141B, todos eles têm alto índice de efeito estufa, alto índice de GWP, e também tem cloro e destrói a camada de ozônio. Aí nós passamos para a terceira família, HFC. Resolvemos o problema de cloro. O que é o HFC? Hidrogênio fluorcarbono. Não tem cloro, não destrói a camada de ozônio. Como é o freon MO99, 410, 134, 404. Esses caras não têm cloro, mas eles têm alto índice de efeito estufa. Então, dentro do determinado prazo também, eles também vão sofrer a sua redução. E aí se criou, então, em função do problema de efeito estufa, a nova família, que é a família HFO, hidrofluorolefinas. O que tem de diferente o HFO em relação a HFC, HCFC e CFC? Então, primeiro, o HFO ele não tem cloro, o HFO ele se degrada na atmosfera em 10 a 15 dias, ao passo que os outros anteriores aí, né, CFC, HCFC, HFC, demora aí 50, 60 anos. Eles têm um menor impacto em termos de consumo de energia, então eu tenho um menor consumo de energia, né, e ele é mais eficiente. Então, ele com a mesma quantidade de massa, eu retiro mais energia e com isso eu tenho um menor consumo de energia também. Então, agora, o mundo está entrando numa outra fase, que é a fase dos produtos que têm o menor índice de efeito estufa, que é o GWP, Global Warming Potential, é o potencial de aquecimento global, e é isso que todo técnico tem que estar ligado agora, que as indústrias estão começando a mudar os seus a sua aplicação dos fluidos que têm ainda alto índice de efeito estufa por produtos que têm cada vez mais produtos que têm um menor índice de efeito estufa. Bom, partindo disso, a gente dividiu um pouquinho aí. Vocês vão perceber que agora cada área de aplicação, climatização, refrigeração comercial, a parte de transporte, cada um vai ter um produto praticamente específico. Por quê? Porque ele vai trabalhar exclusivo para aquela condição. Por exemplo, a gente usava muito no passado, né, o R22.
O Freon 22 a gente usava ele para climatização, para refrigeração, para baixa temperatura. E vocês vão ver que agora, como a gente dividiu aí em setores, climatização, refrigeração e, por exemplo, transporte frigorificado, vocês vão ver que nós vamos ter agora fluidos específicos. Por quê? Porque foi melhorada a família dele para aquela condição, para ter uma condição melhor e de menor consumo de energia, melhor eficiência para se trabalhar. Então, no caso da climatização, né, nós usamos ainda muito R22, o Freon 22, em equipamentos de climatizações antigos, né? Então, que usava R22, ou quer dizer que não é mais para usar R22? Claro que pode usar, não tem problema nenhum, mas ele está em declínio, lembra lá das normas ambientais? Em 2040 ele morre, e cada vez mais ele está tendo uma redução na sua importação. Então, quem está usando R22, a gente usou muito. Ah, eu não quero mais usar o 22, eu posso fazer uma transição de um HCFC, que é o R22, hidrogênio, cloro, flúor, carbono. Eu posso usar um que não tem cloro, um HFC, sem mexer em nada. Então, na parte de climatização, eu posso tirar o 22 e usar o Freon MO99, que é o R438A. Opa, 438A é uma mistura zeotrópica. Se é uma mistura, então eu tenho que fazer a carga na fase líquida. E o que é legal desse cara? Eu tiro todo o 22 e coloco o Freon 99 no lugar do R22, uso o mesmo óleo, que é o óleo poliéster, as mesmas quantidades de fluido. O que vai mudar? As relações pressão-temperatura. Porque cada fluido a uma determinada pressão tem a sua temperatura de saturação. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho um equipamento que está antigo, que usa R22 ainda, mas ele está bom, mas aí se ela deu um problema, vazou o 22. Eu não quero mais voltar ao 22 porque é um cara que destrói a camada do ozônio. Então, eu posso simplesmente fazer as boas práticas, eliminar o vazamento, trocar o filtro, o vácuo e colocar o Freon MO99. Para os equipamentos novos, que hoje a sua totalidade é a parte de self, de split, de chillers, né? DRF, já sai de fábrica com o HFC Freon 410A. Então, o Freon 410A ele é aplicado só em equipamentos projetados para o Freon 410. Ah, não posso pegar o 22 colocar no 410, 410 22? Jamais. Ah, eu estou com o Freon 99, posso colocar o 410? Não. 410 é só 410. E uma coisa muito importante, jamais misture. Ah, eu estou com 22, vazou um pouco, eu vou colocar um pouco de Freon 99 junto com 22? Jamais. Ah, eu coloquei Freon 99, não tem, vou completar com Freon 22? Jamais. Não faça isso. Tá? Não se mistura fluido refrigerante. Agora, no caso do Freon 410, os equipamentos novos são projetados para o Freon 410. Não se usa nenhum outro fluido refrigerante nessas instalações com Freon 410. Por quê? O equipamento já foi projetado para aquela aplicação. Bom, agora vamos falar um pouquinho da refrigeração comercial, né? Parte de câmaras frigoríficas, balcões expositores, racks para supermercado, né? O que a gente usou muito? Ainda se usa R22, né? Na refrigeração comercial. Usa muito, né? Pessoal, gente, por mim, eu, Amaral Gurgel, não tiraria nunca o R22, mas porque ele é excelente. Ele tem um bom poder calorífero, ele usa óleo mineral, ele é um produto que tem pressões baixas, usa em média, alta e baixa temperatura. Porém, qual é o problema? Ele tem cloro, ele agride a camada de ozônio e ele vai sumir do mercado. Ele está já com seus dias contados. Aí. Então, da refrigeração comercial, ainda tem algumas apresentações que existe aí dentro do circuito de refrigeração que usa o Freon 22. Só que nós estamos tendo uma mudança gradual também na área de refrigeração comercial, algumas aplicações com o 134A e com o Freon 404. O que mudou aí? O 134A e o Freon 404, eles não têm cloro e não agridem a camada de ozônio. E na nova família HFO, hidrofluorolefinas, lembra lá?
menor impacto do GWP, efeito estufa, né? Melhor eficiência, nós temos aí a família Option, né? Que é o XP40, que é o R449, e o XP10, que é o R513A. O que acontece? Esses são produtos novos que também estão entrando na linha de refrigeração comercial, e a grande vantagem deles é que eu posso fazer retrofit, usar de um para o outro aí, e, lógico, nunca misturando os produtos, né? E a gente colocar, por exemplo, eu posso substituir o XP40 e no lugar do Freon 404, porque ele usa o mesmo óleo, é a mesma aplicação, tá? Não tem problema absolutamente nenhum. Só que eu não posso misturar. O que vai mudar aí? Baixo índice de efeito estufa e menor consumo de energia. Então veja que é importante a gente estar antenado no que está acontecendo. Por quê? Porque está tendo as mudanças dentro do circuito do sistema de refrigeração, e quem não estiver atento aí vai ficar para trás ou pode fazer uma ação errada, colocando fluido errado no circuito. O XP40, ele é um cara que aí está sendo muito utilizado no mundo inteiro, e aqui no Brasil também. A gente tem bastante instalação já no XP40, que é o 449A. Opa, 449A é uma mistura zeotrópica. Então, se vocês olharem aqui do lado esquerdo embaixo, qual que é a composição do 449? R124YF, R134A, R125 e R32. Olha, 1, 2, 3, 4 produtos. 25%, 25,7%, 24% e 24,3%. Essa é a proporção, por isso que ela é zeotrópica. Então, tem vários fluidos, cada um na sua pressão, cada um na sua temperatura, e na classificação Asher é o R449A, ele é uma mistura zeotrópica. Ele usa o óleo poliéster e, comparado com o 404A, por exemplo, ele é quase 70% menos o GWP, o efeito estufa dele. E esse cara, a gente pode, inclusive, tirar o R22 e colocar ele no lugar. Só que com o detalhe que você tem que trocar o óleo. Por quê? Porque o XP40 usa o óleo poliéster e o R22 usa o óleo mineral. Então, você tem que drenar, trocar o óleo, né, para que o XP40 ele seja miscível com o óleo poliéster que você está colocando no sistema. Não é tóxico, não é inflamável, e ele tem, comparado aí em relação ao 404, uma média de 12% com menor consumo de energia. Então, isso é uma tecnologia que já existe, já está aí. A Chemours tem toda a segurança para passar para vocês. Quem precisar fazer uma substituição, tirar a dúvida, pode entrar em contato com a Chemours, nós vamos passar no final os contatos aí. E é um produto que está sendo muito utilizado na refrigeração comercial. Bem legal, depois nós vamos, quem precisar de mais informações, pode acessar o site ou falar com a gente aí nos contatos que nós vamos passar no final para vocês. Tá? Muito bom. Uma coisa importante é que todos esses fluidos que nós estamos falando, principalmente da família HFO, já foram homologados pelos principais fabricantes de equipamentos e principalmente pelos fabricantes de compressor, que é ali que vai passar todo o processo. Então, já está homologado, nós não temos problemas em relação a isso com a aplicação de fluido em compressor. Beleza? Bom, nós aqui no Brasil, nós estamos nos centros de distribuição, nós temos lá em Manaus e aqui em Barueri. E nós temos 308 distribuidores distribuídos por todo o Brasil aí, e exclusivo para a linha Option, 101 distribuidores. Tá? Mas hoje isso está crescendo cada vez mais, por quê? Porque a linha Option, a família HFO, está tendo cada vez mais um consumo maior, porque está tendo uma consciência ambiental cada vez maior do consumidor final, do instalador, do projetista, a gente está utilizando produtos com menor índice de efeito estufa e melhor eficiência energética do sistema. Dentro da parte de climatização, nós temos a climatização automotiva. Né? A climatização automotiva, quem lembra lá do Opala 4100, que tinha condicionador de ar nele, usava o R12, o Passat TS, né?
usava o R12 porque ele tem baixa pressão, baixa temperatura, era legal para utilizar na parte de climatização. Como ele morreu, é um CFC, clorofluorcarbono. Então, a indústria automobilística na climatização usou aí, passou a usar o HFC, hidrofluorcarbono, o Freon 134A. E aí se usa muito hoje na linha automotiva, praticamente se usa quase todo ele na linha do automotivo Freon 134A. Só que qual é o pepino? O GWP do 134A é 1.300. Então, o que surgiu? Surgiu um novo fluido refrigerante da linha HFO hidrofluorolefinas, que é o Freon 1234YF. Ele é aplicado em carros só para ele. Ah, tem o 134, posso usar o 234YF? Não. Então, os carros que já estão saindo na Europa, nos Estados Unidos, já estão saindo alguns aqui no Brasil também, para exportação, eles saem com 234YF. Tá? Qual é a grande diferença desse cara? O GWP dele é 1, contra o GWP do 134A, que é 1.300. Mas por que, então, só na linha automotiva está tendo essa mudança? Porque o que mais impacta no GWP no efeito estufa é quando tem vazamento. E vaza muito mais o 134A na linha automotiva do que do refrigerador da sua casa, do bebedouro, uma refresqueira. Então, a ação rápida para substituir por causa de efeito estufa e por quantidades grandes de vazamento, na linha automotiva, saiu o 134A e entrou um 234Y. Brasil, as normas ainda para a utilização de um 234Y estão andando, mas a Europa e os Estados Unidos, a maioria das montadoras já estão utilizando a linha Option 1234YF. Isso é direcionado mais para a linha automotiva. Uma coisa importante também é uma mudança que houve nas datinhas aí, né, do Freon 134A. Eles eram de 750 gramas, agora passou a ser de 1 quilo. Isso ajuda bastante, né? Facilita, né? O pessoal reclama, pô, são 750 gramas, então a gente transferiu. Pode ser que você vá comprar e ainda ache algum 750 gramas, mas agora nós estamos lançando todos eles, já faz tempo, já tem aí os cilindros, predomínio cilindro aí, de 134A de 1 quilo. Na parte de transporte frigorificado, caminhão, aliás, uma dica aí, né? Essa área de transporte refrigerado é uma área que está crescendo muito, 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 principalmente aqui no Brasil, né? E também nós temos aí tendo um consumo muito grande, uma aplicação muito grande de minivans, aquelas VUC, veículo urbano de carga, com aquelas carroceria pequena, todas climatizadas ou para refrigeração ou para congelado. Isso é uma mão de obra que está crescendo muito aqui, falta especialização. Então, uma dica, para quem gosta, quer estudar, quer ter uma outra oportunidade também, um outro ramo de negócio, a parte de transporte refrigerado necessita de mão de obra qualificada. E aí, pessoal, nós também tivemos as mudanças aí, né? Na parte de transporte frigorificado, saiu praticamente do 22, foi direto para o 404, né? Se usa bastante. E uma nova família HFO é o XP44, o R452A. O Thermo King está usando muito isso aí. Ele já habilitou e eles estão usando no circuito frigorífico deles. Todos eles já saem com R452A. Ah, mas vazou o 452A, o XP44. Pode usar o 404? Não pode, porque as relações de pressão são diferentes. Tá? Então, onde usa o XP40? Aí nas carretas frigorificadas, tem que usar só o XP44, o R452A. 452A é uma mistura zeotrópica, tem que ser carregado na fase líquida. Então, vocês perceberam que tanto para a parte de climatização, parte de refrigeração comercial, a parte de transporte refrigerado, nós agora vamos ter produtos dedicados. Por quê? Porque a melhor eficiência vai ser aplicada naquela condição de refrigeração, de climatização ou de transporte frigorificado.
Não podemos esquecer que estamos trabalhando com produto químico, né? Então, nós temos que parar de se aventurar aí, né? Então, hoje em dia, a gente brinca que a gente sai de casa como um técnico, um profissional de refrigeração e volta como um sobrevivente, né? Porque alguns projetistas por aí, eles acham que o técnico de refrigeração tem que fazer escalada, né? Tem que fazer rapel para fazer instalação, né? Cara, tem que ter um pouquinho de bom senso e a gente tem que brigar também um pouquinho para esse pessoal fazer uma instalação que tenha condição da gente trabalhar com segurança, né? Então, segurança sempre em primeiro lugar. E nós não podemos esquecer que o fluido refrigerante é um produto químico. Então, sempre quando eu for fazer a carga de qualquer fluido, manipular, mexer no equipamento de refrigeração, fazer a carga com fluido, tem que usar luva, óculos de segurança, manga comprida. Por quê? Porque se tiver um vazamento, esse fluido refrigerante, na fase líquida, cair na sua pele, no rosto, na mão, ele, vou dar um exemplo, o R22 aí, a pressão atmosférica, ele evapora a 44 abaixo de zero. Então você imagina, 44 abaixo de zero, ele necrosa a sua pele. Se cair na mão, no rosto, a gente vê às vezes conversando com os técnicos, vê a mão dele toda queimada. E às vezes o cara fala, não, você encostou no tubo quente, estava soldando. Não é. É o fluido, que às vezes vai tirar a mangueira lá, na válvula Schreider, a válvula não trava direito, e aí daquele jato de líquido na mão, no braço, no rosto, né? E ele pode necrosar e causar um acidente sério. Então, importante trabalhar com luva, né? E também com manga comprida para evitar qualquer contato com a pele e óculos de segurança, pessoal, que se cair nos olhos é produto químico. Você tem que ter cuidado com essa aplicação. Partindo disso aí, então sempre é importante usar EPI. EPI. Então é extremamente importante. Por quê? Nós temos que lembrar, nós estamos trabalhando sempre com produto químico. Quando nós vamos fazer uma instalação nova, uma manutenção, né, fazer um reparo, é importante ter boas ferramentas, né, e tem que ter o quê? Também a qualificação profissional. Então, eu acho que a área de refrigeração e climatização está crescendo bastante, nós precisamos ter gente qualificada, mas é importante que você faça um curso de refrigeração, um curso de climatização, para você trabalhar de forma correta e não dar dor de cabeça nem para você, nem para o cliente e nem para quem projetou o equipamento de refrigeração. Então, o que é importante? É bom ter um bom manifold, detector de vazamento, as proteções de EPI, bons fluidos refrigerantes, bomba de alto vácuo, balança eletrônica, a régua de cálculo para fazer a relação pressão-temperatura, que hoje tem uma quantidade enorme de fluido e cada uma determinada pressão tem uma temperatura de circulação, os termômetros de contato para fazer a medição do superaquecimento e um item muito importante também, que são as recolhedoras e os cilindros de recuperação. Pessoal, quem vai trabalhar com refrigeração tem que ter ferramenta. Isso que nós estamos mostrando aqui é o básico. Tem que ter. Tem que ter uma balança eletrônica? Tem que ter. Como é que você vai dar carga de fluido refrigerante na fase líquida se você não sabe quanto está colocando? Como é que você mede o superaquecimento? Você vai no equipamento lá que travou, queimou o compressor. Você não pode abrir a válvula e jogar o fluido para a atmosfera. Você tem que recolher. Então, tem que usar as boas práticas e também ter as ferramentas corretas para você fazer a sua aplicação. Muito bom. Os fluidos refrigerantes, por normas, eles têm que ter a FISPIC. O que é a FISPIC? Ficha de informação de segurança de produto químico. Qualquer produto químico tem que ter a FISPIC. Por quê? É aí que tem todas as informações. Bom, se vazar, se cair na minha pele, se cair no soltar o ambiente, qual que é a composição química dele, quais são as ações que tem que usar, tudo está dentro da FISPIC. Hoje, a maioria das indústrias, das empresas, quando você vai entrar com um fluido refrigerante, você vai entrar com um produto químico, exigem de vocês a FISPIC. E para você acessar as FISPIC dos nossos produtos da Chemours, você entra lá em chemours.com e aí você vai lá em Looking for Safety Datasheet.
entra aqui e entra, clica e você vai selecionar qual que é o fluido e ele vai te dar lá a FISP do nosso produto. Então, é extremamente importante. Você trabalha com fluido refrigerante, trabalha com refrigeração, tem que ter a FISP do produto junto na tua mão. Porque por qualquer emergência você tem ele lá dentro, você vai olhar, ou quem for tomar uma ação sabe qual é o produto que está sendo utilizado. Importante, né, a gente lembrar de segurança. Lembra que eu falei que não deve armazenar produtos, né, os fluidos acima de 52 graus? Por quê? Porque acima de 52 graus, mas 52 graus não dá aqui no Brasil. Dá, se colocar dentro de um carro fechado, no calorzão lá, dá muito mais que 52 graus dentro. Então é importante a gente tomar esse cuidado. Por quê? Para não ocorrer aí, ó, o que aconteceu aqui, ó. O cara colocou o cilindro dentro do carro, né? E aí dentro do carro teve uma temperatura com certeza maior do que 52 graus, e aí rompeu o cilindro. Olha que beleza aí, ó. Rompeu o cilindro e destruiu o carro do cara. Quer dizer, ficou mais caro o carro aí do que o cilindro que ele pagou no cilindro. Então, pessoal, muito importante. Nós temos que trabalhar com segurança. Os produtos têm que ser armazenados em áreas bem ventiladas. Vai trabalhar, vai colocar, não deixa o carro no sol, procura guardar, tira o cilindro. Por quê? Porque é física. Aumentou a temperatura, aumenta a pressão, e aí pode correr um risco de explodir, de acontecer um acidente no seu sistema. Beleza? Então, importante a gente entender que a gente está trabalhando com um produto que pode causar a elevação, com a elevação de temperatura, a elevação de pressão. Outro detalhe importante, a gente falou das ferramentas e o recolhimento, né? Muita gente, eu vou recolher, demora muito, começa a esquentar o cilindro de recuperação. E um detalhe importante, nunca usar os nossos DACs aí, de novo, usou uma vez, esvaziou, ele vira sucata. Ele é ácido carbono, ele vai ser lá regenerado, mas não use de novo. Garantir que não tenha nenhum fluido lá dentro, a gente pede até para furar ele, para que ele não seja reutilizado de novo porque tem pessoas que vai com o DAC em loja aí e quer que enche de novo. Presta atenção, ele é feito de ácido carbono. Você põe produto, ele dilata. Você tira o produto, ele contrai. Dilata, contrai, dilata, contrai. Uma hora isso vai romper e vai causar um acidente. Então é importante você ter o cilindro de recuperação, que aí tem válvula de segurança, a chapa que ele é feito é bem mais grossa, ele está ali para receber essa pressão mais alta. Esse é o que você tem que usar. E uma das ações que a gente usa para não demorar tanto para fazer o recolhimento, quando a gente fala de split, sistemas menores, é bem rápido. Mas quem trabalha com refrigeração comercial, câmara frigorífica, chiller, sistema maior, sabe que demora mais para fazer o recolhimento. Então a gente usa um sisteminha bem simples, né? Sistema push-pull. O que ele faz, Al? Ele está puxando o líquido, joga no meu tanque, e aí daqui do tanque ele joga a pressão do vapor de novo no sistema, lá no equipamento. Esse vapor é puxado de novo, condensado na recolhedora, volta de novo para cá e vai comprimir, fica líquido e joga aqui. O que é isso? Você não tem alta pressão dentro do teu cilindro. E com isso, você tem uma recuperação, você recolhe muito mais rápido. Por quê? Porque o que fica impedindo a gente de recuperar e recolher o fluido? Aquela pressão que está ficando cada vez mais alta lá e você demora cada vez mais para recolher. Importante, sempre que você está recolhendo, né, verificar qual é a quantidade em peso que esse seu cilindro de recuperação pode suportar e ter uma balança medindo. Porque não é porque é cilindro de recuperação que você pode colocar uma quantidade maior de fluido nele recuperado. Então, por isso é importante ter o cilindro correto de recuperação, balança e a recolhedora. Então, isso faz parte das boas práticas de refrigeração. Então, o sistema push-pull, ele agiliza muito mais para a gente a recuperação do cilindro. Tem gente que põe água gelada, põe gelo em cima, tudo isso ajuda? Ajuda. Mas também o sistema push-pull ajuda bastante na recuperação do cilindro. Lembrando que tudo que é 400, né, que é zeotrópico,
Então, por exemplo, dentro do meu cilindro, eu tenho a fase líquida na parte de baixo e na parte de cima a fase de vapor. Então, por exemplo, 410A, lá tem o produto A, tem o produto B. Então, na fase líquida, eles estão na proporção correta na parte de baixo do cilindro. Na parte de cima, eu tenho os fluidos na fase de vapor. Por que não pode carregar as misturas 400 zeotrópica na fase de vapor? Porque se você abrir o cilindro e puxar na fase de vapor, quem que vai sair primeiro? O produto que está na fase de vapor com maior pressão. Lembra que eu falei que são vários produtos, cada um tem uma pressão diferente do outro? Então, se você pegar o 410, abrir e pegar na fase de vapor, você vai pegar o que tem maior pressão. E aí não sai a proporção correta. E aonde que está a proporção correta? A proporção correta está na fase líquida. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar o cilindro de ponta cabeça, aí os produtos que estão na fase líquida, produto A, produto B, vai sair na proporção correta. E depois o vapor que ficou em cima. Esse restante de vapor, que é muito pouco que fica, pode puxar ele e usar, que não vai ter problema absolutamente nenhum. Mas a grande proporção do sistema, da mistura zeotrópica que eu tenho do 410, tem que ser na proporção na fase líquida. Sempre carregar por balança, por massa, na fase líquida, para você saber o que você está carregando. Beleza? Bom, quando a gente vai selecionar um fluido refrigerante, o que é importante a gente saber? Primeiro, a eficiência energética e a capacidade de refrigeração. Disponibilidade do produto. Investimento inicial. E aí, se ele é tóxico ou a inflamabilidade dele. A performance, né? O custo total de quanto que vai ser essa mudança. Segurança e sustentabilidade e a aplicação dos produtos que tem a disponibilidade comercial no mercado. Então, na realidade, quando o engenheiro, o pessoal que faz esse projeto, vão fazer a seleção do fluido, é importante ter esses conceitos em mente, que é o que nós vamos utilizar na hora de definir qual que é o fluido refrigerante que eu vou utilizar no meu circuito de refrigeração. E o solvente de limpeza, né? Nós sabemos na área de fluido de refrigeração que das boas práticas de refrigeração é que o circuito tem que estar limpo. Então, se houve uma queima de compressor, se o sistema está ácido, entrou água, por exemplo, no chiller, entrou água no trocador de calor, colocou água para dentro, nós temos que fazer uma descontaminação muito bem feita do circuito, porque senão nós vamos ter problema de acidez, queima de compressor, acúmulo de sujeira, e aí se você também não fizer um bom vácuo, aí nós vamos ter problema de carbonização de óleo. Então, abriu o circuito, está queimado, umidade, sujeira, está aberto por muito tempo lá, pessoal, temos que usar um solvente. E o que nós estávamos usando muitos anos aí? O 141B, um excelente produto para fazer limpeza, mas ele, como é um HCFC, hidrogênio, cloro, flúor, carbono, ele vai cair fora porque ele tem cloro e agride a camada de ozônio. No lugar dele, nós estamos então utilizando agora o HFO, hidrofluorefinas, né? Impacto ambiental bem melhor, né? Ele tem uma solubilidade, ele limpa, ele desengraxa bem melhor, que é o Option SF80, que é vendido aí em 20,43 kg, aquelas bombas de 20,43 kg. Qual é a diferença? Né? Ele não tem cloro, não agride a camada de ozônio, ele é muito mais solvente, ele limpa muito mais o circuito. Detalhe importante, muito cuidado, porque tem alguns produtos de limpeza que estão sendo vendidos no lugar do 141B, que eles são inflamáveis. Na hora de você comprar, pega, dá uma lida lá, porque às vezes você vai limpar o teu circuito, se ficar algum resíduo e você está fazendo uma abrasagem perto, ou pode acontecer um acidente. Então, o SF80, ele não é inflamável, entendeu? Ele não tem esse ponto de fulgor.
e ele tem uma temperatura de evaporação bem mais baixa. Então, ele não evapora tanto quanto o 141B. Então, você usa muito menos ele para fazer a limpeza. Então, estamos substituindo o HCFC 141B pelo Option SF80 para fazer a limpeza. Ele é excelente para fazer a limpeza. Para fazer a limpeza, aí depende de cada instalador, de cada mecânico, né? Você pode usar uma bomba de recirculação, como essa aí, né? Passa, pega lá. Aqui eu coloquei um cilindro, voltando para o cilindro, mas a própria bomba já tem um tanque aqui e ela recircula. Mas quem usa só a recirculadora, então você tira do tanque, manda lá pelo componente, condensador, evaporador, né? Tanque de líquido, separador, limpa, passa num filtro, passa de novo e recupera ele. Então, esses produtos, tanto o SF80 como o 141B, eles podem ser destilados e podem ser recuperados de novo. Bom, eu não tenho uma bomba de recirculação, então eu vou usar um processo mais simples, que é um processo de fazer por arrasto. Então, você pega um cilindro de recuperação, lembra, não pode usar cilindro descartável, coloca 75% a 80% dele do SF80 e pressuriza com nitrogênio. Pessoal, uma dica importante. O cilindro de nitrogênio, ele vem com 3.000 libras, 200 bar. Tem que usar o regulador de pressão, reduzir aí para umas 80 libras. Depois que você colocou o SF80, pressuriza com 80 libras e aí você injeta ele lá no seu componente, faz a limpeza por arrasto, põe no tanque de recuperação, depois você pode destilar e reutilizar ele de novo. Então, tanto com a bomba de recirculação, com o sistema por arrasto com nitrogênio, você pode usar o SF80. Pessoal, de novo, muita gente tem a má prática de usar o diretinho aqui. Cara, você pode sofrer um acidente gravíssimo. Pra você ter uma ideia, o cilindro de nitrogênio, ele é forjado, ele não tem nenhuma solda, justamente porque ele tem que aguentar alta pressão. Porque vem 3.000 libras. Mas só vou abrir um pouquinho. Cara, errou, você vai se matar. Então é importante usar o regulador de pressão do nitrogênio para fazer a limpeza por arrasto. As características aí do solvente. Então ele tem um alto poder de solvência, ele promove o arraste e as partículas do contaminante, ele é inerte aos materiais constituintes do sistema, nós vamos falar isso. Equilibrado com ponto de ebulição, permite a eliminação total dos solventes mediante a vácuo. Ou seja, como que eu sei? Eu tenho segurança que não vai ter nenhuma parte do SF80 lá dentro. A partir do momento que você pressurizou o sistema e fez vácuo, ele evapora, ele não fica resíduo dentro. Mas o meu evaporador ele é inundado, ele é isolado. Não tem problema, pressurizou, fez vácuo, ele evapora, porque ele tem alta temperatura de evaporação. E seguro e é compatível com todos os sistemas novos e antigos. Então, ele tem um poder de solvência comparado do 141B ao SF80, ele tem um poder de solvência quase 76% maior, né? Então, ele é um grande descontaminante. Ele é extremamente importante para fazer a limpeza do seu circuito de refrigeração. E ele é compatível com as tubulações de cobre, com os elastômeros, com as vedações do sistema de refrigeração. O que nós não aconselhamos? Você circular ele dentro do enrolamento do motor. Então, eu vou fazer uma limpeza, procuro separar, lavar o evaporador, o condensador, as linhas, separador de óleo. Por quê? Porque como ele é um desengraxante, ele vai limpar todo o teu compressor por dentro. Quando você coloca o óleo novo, as partes que não pegou o óleo vão estar secas, desengraxadas. E aí você pode ter um travamento e queima do seu combustível. Então, quer limpar o teu compressor? Pega óleo novo, põe nele, deixa ele funcionar um pouquinho, drena aquele óleo, principalmente o óleo POS, aquele extremamente solvente, ele vai limpar, mas não use solvente dentro de compressor. Isso é uma recomendação. Mas e os elastômeros, as borrachas de vedação que tem nas válvulas solenoide? Não tem problema absolutamente nenhum que ele não reage com isso aí. Então, a única recomendação é não passar ele por dentro de compressor. E, por último aí,
Lembra que eu falei que existe uma ferramenta que nós podemos fazer os cálculos de eficiência energética, calcular diâmetro de tubulação, comparar um sistema usando 410, usando 404, usando 134A, a gente consegue fazer aí uma simulação. Então, a Chemours tem um programa que chama Chemours Refrigerante Expert Tool. O que é isso aí? É um sistema que você vai baixar, você vai acessar na internet. Como? Ó, a Dani fez até aqui um mapinha para a gente. Ó. Você vai lá em option.com, Sales e Support, Chemours Refrigerante Expert Tool. Aí você vai baixar ele, ele vai pedir um e-mail, nome, telefone, você se cadastra, na hora ele já te dá a autorização, e você entra e você vai salvar esse cara no seu sistema. E aí, lógico, aí precisa ser um pouquinho mais técnico, conhecer um pouquinho mais de termodinâmica, né? E você vai colocar lá todas as informações com determinado fluido refrigerante e ele vai calcular para você pressão, temperatura, saturação, né? Qual a eficiência energética, qual é a capacidade de refrigeração que ele tem, a potência do compressor. É um software para pessoas que já têm nível técnico ou nível de engenharia. Quem nunca viu isso na vida, não adianta que você vai entrar, vou ter lá o software da Chemours, mas não sabe usar, não adianta para nada. Né? Ou ver com um amigo, ou com o pessoal da empresa onde você trabalha, ou tem um nível técnico já para fazer a aplicação. Por quê? São muitas informações técnicas que quem está colocando a informação ali tem que saber o que está fazendo, senão dá problema. Então ele calcula também parâmetros em relação a diâmetro de tubulação, velocidade, perda de carga, escoamento, enfim. Tem uma série de informações que o CRE dá lá para você. Mas, de novo, você tem que saber o que você está fazendo para colocar as informações corretas e colocar lá as informações e ter o resultado para isso aí. Tá? E quem tiver alguma dúvida, depois também, a gente está aí, o Lucas, eu, se precisar de alguma informação, depois vocês podem entrar em contato com a Chemours, que a gente pode orientar e ajudar vocês também na hora de fazer a aplicação e utilizar o CRI. Né? Então, ele é bem legal, ele é bem técnico, ele é bem profissional, mas tem que ter conhecimento para utilizar esse sistema. E, por último, aí, o nosso suporte, né, que nós temos aí. Nós temos aí toda uma equipe técnica para dar suporte para vocês. Tem esse QR Code também, no caso, para acessar os distribuidores. Onde que eu posso comprar os produtos da Chemours, né? Que não é todo distribuidor que tem os nossos produtos. Então, tem o QR Code aí, você pode copiar por aí. E, para suporte, nós temos o 0800 e o nosso celular aí, né, do option.com.br, que você pode fazer perguntas, informações, tirar dúvida. Lógico que o pessoal da área técnica passa, vocês perguntam, vem para a área técnica e a gente vai dar todo o suporte para vocês. A Chemours se preocupa muito também com a qualidade do produto, vocês já sabem disso, né? Veio lá da DuPont, que também era excelência na área de fluidos refrigerantes, e também tem um departamento nosso aí que dá suporte. Só vou pular um pouquinho aqui, ó, que é a equipe técnica, que é o Lucas, que está aí junto com a gente trabalhando, eu, o Miguel Escamilha, que cuida na parte aí do México, América do Sul, o Rodrigão também, que trabalha com a gente lá na área de suporte técnico, e o grande chefe Arthur Nagai aí. Então, essa equipe aí é a equipe que dá suporte para vocês na área técnica. Ou seja, nós não só estamos preocupados em vender um produto, mas se você tiver um projeto para desenvolvimento, fazer um retrofit no XP40, uma dúvida, uma aplicação de fluido, nós temos esse suporte técnico para dar todo o apoio para vocês aí. De novo, né? Usando aí, quem não viu aí, tanto o 0800 como aí o nosso Zap, pode ficar à vontade, pode ligar, fazer as perguntas lá, que nós vamos fazer todo o suporte. Beleza? Dani e Lucas, eu não sei se tem perguntas aí, como é que tá? Tem bastante, 1,5 milhão de perguntas ou não? Como é que estamos aí? Temos bastante perguntas aqui, Amaral. Até vou aproveitar e agradecer todo o seu conhecimento técnico compartilhado aí conosco, todos os ouvintes também.
e fazer algumas perguntas que chegaram aqui pelo chat. A gente teve aqui mais de 70 perguntas, então a gente não vai conseguir responder todas, né, exatamente agora, mas a gente responde aqui as principais e as demais a gente manda em sequência por e-mail ou no privado também, tá? Então, primeira pergunta aqui, Amaral, do Júnior, ele perguntou o seguinte, qual o efeito no sistema de refrigeração, tanto no compressor, no filtro, válvula de expansão e subconjuntos de um fluido refrigerante de má qualidade, e se um fluido refrigerante de má qualidade pode gerar uma pressão falsa no seu sistema, seja para mais ou seja para menos também. Opa, totalmente correto o que ele falou. Se a gente usar um produto de má qualidade, eu vou ter alterações com certeza na composição química dele, e isso vai alterar pressão, temperatura. Vamos supor que está marcando lá que você comprou, vou dar um exemplo qualquer, R22, mas o que tá lá você está colocando lá não é 22, é um barbante. Então você sabe que o R22, sei lá, 58 libras, ele está evaporando, sei lá, 0 grau. Isso é R22, mas se for uma outra coisa lá dentro, você pode imaginar que está evaporando a 0, mas não está. Está evaporando mais baixo, mais alto, ou na condensação a mesma coisa, e ele tende realmente a prejudicar todo o circuito de refrigeração. E principalmente aumento de pressão na descarga, carbonizando o óleo e quebrando o compressor. Então, isso é correto, sim. Se tiver um produto de má qualidade, vai alterar, sim, o circuito de refrigeração. Inclusive a presença de gases não condensáveis, contaminantes, aumenta a Vai pressão de embora. descarga. Vai embora. Sabe qual Outra é o problema, pergunta, Lucas? O pode problema falar, é que quando a gente dá carga de fluido, às vezes o pepino não acontece na hora, é uma bomba relógio. Uhum. Às vezes a contaminação, o pepino lá, ele não apresenta com um problema drástico na hora, mas com o tempo ele destrói o equipamento. E interfere também na performance do sistema e a satisfação do seu cliente, do seu sistema de climatização e refrigeração. Outra pergunta aqui, Amaral. Com relação à parte de segurança e EPIs, qual tipo de luva é recomendada para manuseio de fluidos refrigerantes, aí muito relacionado com relação ao risco de queimadura por frio? Normalmente a gente pede para não usar aquelas fininhas de pano. Tem algumas agora que tem aquela cobertura de PVC, né? Ela é melhor. Aquelas de couro também, porque o grande problema é quando o fluido na fase líquida cai na pele, ele vai evaporar e retirar calor. Então a luva, seja ela com PVC ou de couro, ela já protege para você utilizar no sistema. Perfeito, sempre uma luva com proteção térmica, né? Exatamente. Isso. Outra dúvida aqui, Amaral, muita gente perguntando com relação a óleo lubrificante. Qual que é o óleo lubrificante compatível com os HFOs da linha Option? Bom, da linha HFO, a gente falou lá atrás, ele é compatível com o óleo poliéster ou óleo polivinílico. Então, assim, tem cloro, R22, por exemplo, usa óleo mineral. E alguns compressores hoje já estão usando óleo poliéster com R22. Ele também é emissível, não tem tanto problema. Mas, usando os produtos HFC, como 404, 407 e HFO, tem que ser óleo poliéster ou no polivinílico. Boa. Outra pergunta aqui também, Amaral, com relação a R22 e 410. Posso fazer uma substituição de R22 por 410? Se não, qual que é a principal diferença entre os dois fluidos refrigerantes? Opa, tranquilo, a gente falou isso lá e vamos repetir. Os equipamentos que são projetados para 410A, eles têm uma tubulação diferente, eles têm um evaporador diferente, a pressão do 410 é bem maior do que o R22, o óleo do 410 é poliéster, do R22 ele é mineral, as pressões do 22 são bem menores, então são dois mundos distintos. Eu não posso trabalhar com um equipamento que usa 22, colocar 410, e nem aonde usa 410 e 22. São mundos totalmente diferentes, porque são pressões diferentes, diâmetro de tubulação diferente, eficiência diferente, projetos diferentes. Então, onde é 22, 22, onde é 410, 410. Boa. Outra dúvida aqui, Amaral. Como é disponibilizado os documentos de comprovação de qualidade e homologação dos fluidos refrigerantes? Como eu sei se um fluido refrigerante realmente é de qualidade por uma análise técnica, por exemplo, um laboratório ou um certificado de análise que a própria Chemours emite, por exemplo?
Sim, existe. Primeiro, a Chemours já tem a porta-certificação dela, né? Que ela é uma indústria química que vem dentro das especificações, tanto da norma ARI como da norma ASHA. Mas se você não quiser confiar em nada disso e comprar qualquer outro fluido refrigerante ou da Chemours ou de outro, para você saber se aquele produto ele está dentro das condições e especificações que ele foi constituído, a formulação química dele, você tem o INPE, né? Você pode mandar lá e fazer uma análise daquele fluido refrigerante lá. Né? Mas basicamente aí é caro fazer isso e também não, você vai, vou deixar eu mandar para o INPE para ver se o que eu estou comprando está bom ou não. Então, o mais importante é confiar no fabricante que você está comprando, né? Isso aí é mais ou menos que nem gasolina, você tem que confiar no posto que você está colocando o produto. Né? Da Chemours, com certeza, a gente tem toda a certificação aí, Lucas, você pode até falar um pouquinho melhor do que eu nisso aí, mas se eu não quiser usar, eu quero ter uma segunda opinião. Beleza, você pode mandar lá, perdão, IP não, é IPT, gente, falei errado. No IPT, Instituto de Pesos e Medidas de Tecnologia lá, você vai e coloca e ele faz análise para você. Tem um custo disso aí, eles certificam para você o que tem ali dentro daquele sistema. Até para complementar um pouquinho o que o Amaral comentou, todos os fluidos refrigerantes da Chemours, quando eles são produzidos nas nossas plantas, eles passam, né, por todos os testes de validação de pureza, de composição, de umidade, de toda a composição de acordo com a ARE 700, como o Amaral comentou, e a gente também sempre emite o COA, que é o certificado de análise, que confirma, né, que a composição daquele fluido refrigerante é exatamente aquela de acordo com as normas internacionais, para garantir que o R410A que você compre hoje no Brasil tem a mesma composição que o R410A que você compra nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão ou em qualquer lugar aí do mundo, tá? E, Amaral, algumas outras dúvidas aqui. Com relação à substituição de 404 para XP40, a relação de volume seria o mesmo, apesar das pressões serem diferentes? Exatamente a mesma. O que você vai, nós sabemos que nós estamos tirando um produto e colocando outro. Então, o que você tem que fazer? Olhar a relação, porque a temperatura de evaporação e condensação continua a mesma. O superaquecimento e o subresfriamento continuam o mesmo. O que muda? Muda que eu estou colocando outro fluido com outra densidade. Né? Então, o que muda é que, na maioria das válvulas de expansão termostática, você vai ter que fechar um pouquinho, porque o superaquecimento vai ficar menor. Então, você tem que fechar um pouquinho, por causa das características termodinâmicas do XP40 ser melhor do que o 404. E tem outras condições de aplicação. Então, se você medir o superaquecimento, antes com o 404 estava tendo 11, 12, 8 superaquecimento, você vai manter a mesma coisa com o XP40. Aí eu tirei 40 kg de 404, vou colocar os 40 quilos e respeitando os ajustes de superaquecimento e subresfriamento e as relações pressão-temperatura. Uma das coisas também que tem que olhar é que as relações de ajuste dos pressostatos de válvula de expansão eletrônica têm que ser compatíveis com a nova relação pressão e temperatura. Tá? Válvula de expansão eletrônica, a hora que você muda lá no programa dela, o XP40 para 449, ela já corrige tranquilo. Mas as válvulas mecânicas termostáticas, você tem que medir o superaquecimento e ajustar. Normalmente, a gente fecha um pouco mais quando eu tinha 404 e aí usando o XP40. Mas mantendo o mesmo superaquecimento e o subresfriamento e a quantidade. Inclusive o mesmo óleo, né? Porque o óleo do 404 é o poliéster e do XP40 também. E uma última dúvida aqui, Amaral, só para a gente também não se alongar muito, com relação ao Option YF, posso fazer o retrofit direto de 134A para YF sem fazer nenhuma alteração no meu sistema? Não pode usar. O Perfeito. 234YF, o carro é projetado para um 234YF. Mesma coisa do 22 e 410. Não Exatamente. pode. Boa. Então, queria agradecer, Amaral, a todas as informações compartilhadas. Eu estou vendo que está chegando mais perguntas no chat, a gente vai responder para vocês também em sequência, ou por e-mail ou no privado, para todo mundo também ter todas as respostas. E uma dúvida que o pessoal também comentou bastante aqui, que eu já vou adiantar, a Daniela vai comentar também, mas essa apresentação, esse treinamento, ele vai ficar disponível online em sequência, para caso vocês queiram assistir novamente, tirar alguma outra dúvida
de alguma parte que passou muito rápido e vocês queiram rever, ela vai estar disponível no YouTube, a gente vai encaminhar para vocês os links, e também todo mundo que esteve aqui presente, participando ativamente aqui da nossa palestra, do nosso webinar, vai receber um certificado de participação deste webinar. Então, é mais uma garantia aí de conhecimento, de compartilhamento de informações, para que a gente possa capacitar não só os técnicos, os mecânicos, mas também as pessoas que trabalham na área de refrigeração, comercialização de fluidos refrigerantes, e também se você possui alguém que vem fazer manutenção na sua casa, vai fazer manutenção da sua geladeira, do seu ar-condicionado, também entenda um pouquinho de todas as questões aí de boas práticas, segurança e manuseio de fluidos refrigerantes. Ô, Lucas, é importante também que quem assistiu hoje, e quem não teve condição de assistir, o pessoal divulga e pede depois para entrar no YouTube para a pessoa poder assistir, porque quanto mais a gente compartilhar e mais as pessoas tiverem informações, a gente tem uma qualificação melhor. Porque eu sei que a gente penetra aí desde o Rio Grande do Sul, desde a cidade de Feliz, lá no Rio Grande do Sul, até Manaus aí, né? A gente tem amigos e a área de refrigeração, e dar treinamento, a gente vira amigo das pessoas, né? Então, isso é super importante. A gente sabe que tem gente do Brasil inteiro, de todos os estados, assistindo e gostam, né? A gente procura participar, não é? A gente está aqui porque a gente gosta também, né? E é um hábito desde a época da Dupont, né? Que a gente faz a transferência de informação. E outra, quem hoje não está atualizado dentro do sistema, principalmente de fluidos refrigerantes, com as novas tecnologias, está fora do mercado, né, Lucas? Tem que estar sempre se atualizando aí. Exatamente. Quanto mais conhecimento compartilhado, melhor para todo mundo, né? Isso. É isso, Lucas? Mais alguma coisa? Isso, acho que a Daniela vai passar alguns recadinhos finais só. Isso, eu acho que vocês cobriram bem o que eu precisava falar. Eu só queria comentar que com relação ao certificado de participação, eu sei que tem o pessoal do Senai, tem uma sala aí inteirinha do Senai de Belém nos assistindo, então o certificado ele vai chegar para vocês 1 hora depois que vocês desconectarem do evento, tá? Então, acho que até às 10 da noite vai chegar no seu e-mail. É um e-mail que gera automático pelo GoToWebinar. Então, se vocês não receberem, porventura, ou não encontrarem no seu e-mail, tentem ver pelo horário de recebimento e procurem também na caixa de spam, tá? Ele vai por um link que você clica e aí você faz o download do PDF, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no nosso saque, naqueles números que o Amaral deixou. Nós temos um WhatsApp, que às vezes mais rápido para vocês perguntarem, também temos o 0800, esses daí, pelo site, enfim, qualquer um dos nossos canais vocês podem perguntar, que a gente tem uma equipe aqui para tirar essa dúvida, tá bom? A gente não consegue gerar o certificado 2 vezes, então é importante que vocês encontrem este e-mail, tá? E agora, quando a gente encerrar o evento, que vocês desligarem a telinha de vocês, vai subir uma pesquisa de satisfação. É importante para a gente, se vocês conseguirem responder, né, por gentileza. E mais uma questão que eu ia comentar, eu comentei, pedi para vocês levantarem a mão, né, para tentar falar e tal, mas por conta do horário a gente não vai abrir dessa vez, mas a gente vai fazer outros eventos durante o ano, e aí a gente consegue interagir melhor aí com o público, com todos vocês. O bom de ter aqui o contato de vocês é que vocês serão convidados para todos os próximos eventos. E muito obrigada, pessoal, pela participação aqui, por todas essas perguntas. A gente vai enviar as respostas para vocês por e-mail, tá? Beleza, Dani? Eu vou só fazer uma pergunta. O professor que está dando aula lá em Belém podia fazer uma prova agora, com umas 143 questões, só para ver se o pessoal prestou atenção, hein? Olha, Amaral. Só para ajudar os caras lá de Belém. Viu como eu sou bonzinho? Mas beleza. Bom, Lucas, da minha parte aí, eu queria agradecer, né? Sempre importante a gente estar aqui compartilhando essas informações. Utilize os nossos canais aí, né? Tanto o Zap como o 0800. E a Quemur está sempre à disposição de vocês para poder dar esse suporte técnico, né? Que já é uma tradição nossa aí fazer esse trabalho. Beleza, Lucas?
Perfeito, muito obrigado, Amaral, muito obrigado, Daniela, e todo mundo aí que está nos assistindo, nos acompanhando. Qualquer dúvida, entre em contato pelo 0800, pelo WhatsApp, por telefone, pelo próprio site, para que a gente possa também dar o suporte para vocês em gerar mais conhecimento aí para toda a comunidade de refrigeração e climatização. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite Um para todo mundo aí. abraço, uma boa noite, tchau, tchau.